Os discos rígidos, HDs, são dispositivos de armazenamento de dados magnéticos que têm sido fundamentais na computação por décadas. Um HD é composto principalmente por discos magnéticos, chamados de platters, que são revestidos com um material magnético. Estes platters são montados em um eixo e giram a uma velocidade constante. Um braço mecânico, chamado de cabeça de leitura, gravação, paira sobre a superfície do platter para ler e gravar dados. O funcionamento básico de um HD envolve a magnetização das partículas magnéticas na superfície do platter para representar os dados. A cabeça de leitura-gravação, que flutua sobre a superfície do platter em uma fina camada de ar, pode ler essas mudanças magnéticas para recuperar os dados armazenados ou magnetizar áreas específicas para gravar novos dados. Os HDs têm sido capazes de aumentar significativamente sua capacidade de armazenamento ao longo dos anos. Inicialmente, os HDs tinham apenas alguns megabytes de capacidade, mas agora podem ter vários terabytes de armazenamento. Existem diferentes tipos de HDs, incluindo os HDs de 3,5 polegadas para desktops e servidores e os HDs de 2,5 polegadas para laptops e dispositivos portáteis. Além disso, há os HDs externos, que são usados para fazer backup de dados ou expandir o armazenamento de dispositivos. A velocidade de um HD é medida em rotações por minuto. Os HDs comuns podem ter velocidades de 15.400 RPM ou 7.200 RPM, enquanto os HDs de alto desempenho podem ter velocidades ainda maiores. A velocidade do HD afeta diretamente a taxa de transferência de dados e o tempo de acesso aos arquivos. Porém, os discos rígidos HDs ainda são amplamente utilizados por várias razões. Custo. Embora os preços dos SSDs tenham diminuído significativamente ao longo dos anos, os HDs ainda são mais baratos por gigabyte em comparação com os SSDs. Isso os torna uma escolha atraente para quem precisa de grande capacidade de armazenamento a um custo mais baixo. Capacidade. Os HDs ainda oferecem maior capacidade de armazenamento do que os SSDs por um preço semelhante. Isso os torna ideais para armazenar grandes quantidades de dados, como em servidores de armazenamento em nuvem, servidores de banco de dados e sistemas de backup. Compatibilidade. Os HDs são compatíveis com uma ampla variedade de dispositivos e sistemas operacionais. Eles podem ser facilmente instalados em computadores desktop, laptops, servidores e dispositivos de armazenamento em rede, NAS, tornando-os uma escolha versátil para muitos cenários de uso. Confiabilidade e durabilidade. Embora os SSDs tenham uma vantagem em termos de velocidade e resistência a choques, os HDs ainda são considerados confiáveis e duráveis. Com os cuidados adequados, eles podem durar vários anos sem problemas. Desempenho adequado para certos casos de uso. Embora os SSDs sejam significativamente mais rápidos do que os HDs em termos de velocidade de leitura e gravação, os HDs ainda oferecem um desempenho adequado para muitos casos de uso, como o armazenamento de arquivos de mídia, backups e armazenamento de dados em massa. Os HDs têm algumas limitações, incluindo tempos de acesso mais lentos em comparação com os SSDs, vulnerabilidade a danos físicos devido a partes móveis e maior consumo de energia. Apesar dos desafios e da concorrência dos SSDs, os HDs ainda são amplamente utilizados devido à sua capacidade de armazenamento massiva e ao custo mais baixo por gigabyte em comparação com os SSDs. Em resumo, os HDs ainda são amplamente utilizados devido à sua combinação de capacidade de armazenamento, custo acessível, compatibilidade e confiabilidade, especialmente em cenários onde a velocidade não é a principal prioridade e a capacidade de armazenamento é crucial. Se inscreva no canal.